The Birth of a Nation, ou O Nascimento de uma Nação, Estados Unidos, 1915. O filme relata os acontecimentos da Guerra da Secessão e o que se sucedeu a esse fato na história do sul dos Estados Unidos. O filme é dividido em duas partes. A primeira parte apresenta os personagens, né, conta um pouco a respeito da história de duas famílias, os Stoneman do norte e os Cameron do sul. Apresenta um pouco o estilo de vida dessas famílias e vai para a guerra, para o que aconteceu durante a guerra, os combates, enfim. E a segunda parte mostra o desenrolar do resultado desse conflito. A primeira parte é muito chata, sabe? O filme é muito longo, tem 3 horas e 15, e a primeira parte demora para passar. É chato. O filme tem várias inovações técnicas, né? A gente está falando de um filme de 1915. O filme mostra toda a capacidade do diretor, mas é modorrento. Você não se importa com os personagens. É, quem morre na guerra, eles não têm carisma, você não se preocupa quando eles morrem. A família deles tem o luto, né, a perda de alguém, mas você também não se importa com a família. É chato, chato, vou falar a verdade. É chato. Duro de passar, viu? Duro. É 1 hora e meia, 2 horas que demora para passar. A segunda parte é racista. O que eu vou falar? Quando eu ouvia falar desse filme, né, eu ouvia falar toda essa história, né, dele ser um filme racista, eu pensava que era o filme inteiro mostrando racismo assim da forma mais bruta. Não. Eu percebi que as pinceladas de racismo são às vezes até um pouco sutis, mas o que mais pega é que elas são mentirosas. Eu não vou falar a respeito da história real, né, de tudo que eu aprendi a respeito da história real do que se passou nos Estados Unidos naquela época. Vou falar exclusivamente do filme. Primeiramente, na primeira parte do filme, eles mostram os negros como sendo um bando de bobos alegres. Não tem outra coisa para falar. Bobos alegres. A única coisa que eles fazem é pular, dançar e trabalhar. Nossa, que lindo! Somos escravos. Ai, que maravilha! A coisa mais linda que tem na face da Terra para nós é nós sermos escravos. Então, já que a gente está aqui trabalhando, a hora que a gente não estiver trabalhando, a gente vai estar pulando e dançando. É isso. Aí na segunda parte, eles se transformam de bobos alegres para opressores majoritários. O filme tem uma participação muito interessante do presidente Abraham Lincoln, que tem uma cena que ele conversa com o tal de Stoneman, né, que é um político adjunto a ele e tal. E ele fala que, mais ou menos, não importa se os estados do sul começaram a guerra que matou milhões, uma guerra que foi pura carnificina, não importa. Eles são nossos irmãos, eles são a nossa pátria. E agora o que eu preciso fazer é recomeçar, reconstruir o país. E ao reconstruir o país, eu vou tratá-los como irmãos, não como estados que se insurgiram contra a União.
E o Stoneman fica meio que achando que deveriam ser punidos, massacrados, afinal de contas eles causaram uma guerra que tirou milhões de vidas dos Estados Unidos da América. E a morte do Abraham Lincoln no filme funciona como um divisor de águas, porque aí o Stoneman passa a ter muita influência na política, né, dos estados do Sul, e aí ele que mais ou menos arquiteta junto com um político lá chamado Lynch, ah, uma mudança de paradigma no domínio, no poder. Os brancos passam a ser coitadinhos e os negros passam a ser ferozes, passam a ser opressores, e os brancos estão sob o peso da mão de ferro dos negros, que vão dominar a política e vão oprimir os brancos. Ah, pelo amor do céu! Cara, eu achava que esse filme era. Quando eles falavam que era racismo, eu pensava que era racista, eu pensava que era aquele racismo mais tradicional de pessoas brancas sendo racistas com pessoas negras, ofendendo pessoas negras, maltratando pessoas negras. Mas não, não é isso. É de pessoas brancas sendo as coitadinhas. Mas é um racismo baixo. É um racismo, sabe, medonho, um racismo assim, desonesto. É a palavra que eu acho que mais é desonesto, o racismo desse filme. Onde que os negros se tornaram a força, sabe? Nossa, se a gente deixar, eles vão tomar conta da América. Cara, já faz 200 anos que acabou a escravidão nos Estados Unidos, até hoje os negros sofrem pra caramba naquele país. O filme é tão racista, mas tão racista, que ele foi considerado racista na época, não é que ele foi considerado hoje. Porque hoje a gente sabe que hoje tem mais leis, né, de combate ao racismo, tem um pouco mais de conscientização entre as pessoas. Mas não, o filme foi considerado racista na época. Entre o fim da escravidão nos Estados Unidos e a assinatura das leis de direitos civis, que pela primeira vez, pelo menos colocava no papel, se não na prática, mas pelo menos no papel, que todos os homens são iguais perante a lei nos Estados Unidos, passaram-se praticamente 100 anos. O filme foi lançado no meio, praticamente no meio, 50 anos depois do fim da escravidão, 50 anos antes das leis civis. Você imagina como que os Estados Unidos eram um país racista naquela época. E ainda assim, os caras falam. Eu fico imaginando os caras falando, pô, mano, tudo bem, mano, nós somos uma nação racista, mas pô, você pegou pesado também, né, mano? Falando pro diretor lá, o Griffith, lá, sei lá o nome do cara. Você pegou pesado também, né, mano? Menos, delira menos aí no negócio aí. Tá louco? E aí o que aconteceu? Já que os coitadinhos dos brancos do Sul não tinham o apoio do Norte, né, não tinham o apoio do governo federal, e eles iam acabar sendo mortos, exterminados pelos negros, eles precisavam de libertadores, de heróis. E adivinha quem foram os heróis? A maravilhosa Ku Klux Klan. Puta que pariu. A inspiração para Ku Klux Klan já é medonha, né? Não a inspiração para Ku Klux Klan. A inspiração para aquela roupa, né? Usar a roupa branca com capuz branco já é medonha. Porque tinha duas criancinhas branquinhas brincando com um lençol, aí apareceram acho que umas 4 ou 5 criancinhas, né? Pretinhas, e elas chegaram lá, criança brincando. Aí as criancinhas branquinhas colocaram o lençol em cima delas, né? A criança é pequenininha, então um lençol só serve para as duas, né? Aí as duas assustaram as crianças pretinhas, elas saíram correndo. E aí o Ben Cameron, né, que era um dos soldados do Sul, né, filho da família que é apresentada no começo do filme, ele vê aquilo e ele sente a inspiração. Nossa, roupas brancas para simbolizar a pureza do nosso movimento.
E aí os pretos eles são mostrados como animais ferozes. Cara, mas não eram eles que no começo eram um bando de débeis mentais, idiota, que só ficava pulando que nem retardado. Agora eles já são monstros, desalmados, prontos para oprimir. E o filme usa de artimanhas canalhas. Por exemplo, aquela cena, que nem eu falei, o filme é chato, a gente não se importa com os personagens, nenhum personagem é carismático assim a ponto da gente, sabe, sentir, a, se envolver emocionalmente e se importar com eles. Uma das poucas personagens que desperta esse sentimento em nós, né, uma moça, uma jovem chamada Flora, ela vai passear e no caminho um homem preto é, se encanta com ela, tal, e corre atrás dela e, embora ele não tenha dito verbalmente, né, ele fala que queria uma esposa, tal, a gente sabe que o que o cara queria fazer era agredir sexualmente a menina, né? E aí ela corre, ela foge desesperadamente e ele vai atrás até que ela chega num penhasco. E para proteger a pureza dela, ela se joga daquele penhasco e acaba morrendo, né, nos braços do Ben Cameron. E ali é uma cena que qualquer um iria se revoltar com esse homem. E essa revolta seria se a moça fosse branca e o homem fosse branco, se a moça fosse preta e o homem fosse preto, se a moça fosse preta e o homem fosse branco, se de repente algum deles fosse índio, ou chinês, ou árabe, ou turco, ou qualquer outra coisa. Mas o cara usa essa questão justamente para fazer a gente pegar bronca dos pretos. E aí esse homem foge para a cidade, ainda acaba matando um rapaz, né, que ele começou a ser procurado. Esse homem começou a ser procurado, esse homem preto, né, começou a ser procurado e nisso daí ele briga, acaba matando um cara. E aí quando a Ku Klux Klan consegue pegar ele, fazem o julgamento dele, né, para puni-lo severamente. E a Ku Klux Klan ela aparece para salvar o povo. Eles vêm a cavalos, quando os negros se insurgem e começam a atacar e, e amedrontar as famílias, eles vêm os homens da Ku Klux Klan vêm nos seus cavalos para salvar as pessoas. Cara, o filme é muito chato, mano. A segunda parte ela ainda se torna um pouco mais interessante, mas o filme é chato demais. Racista, intelectualmente desonesto. O racismo é tão nojento, mas tão nojento, que cenas em que negros não se misturam muito com brancos, eles chamam atores negros. Cenas em que os negros encostam nos brancos, o cara teve a pachorra de pegar atores brancos e pintar eles de preto. Só para atores pretos não encostarem em atores brancos. Essa cena mesmo que a mocinha é perseguida, o cara é branco, o ator, né? O ator é branco pintado de preto. Cara, é racismo interno e externo. Sabe? Verossimilhança interna e externa. É racismo interno e externo. Ainda por cima de um filme que não presta, um filme chato. Nossa, tecnicamente ele é maravilhoso. Sim, tecnicamente ele é inovador. Eu fico imaginando, numa época em que o cinema era praticamente ligar a câmera e gravar uma peça teatral, é uma peça teatral que está acontecendo. A diferença é que algumas eram sem uma câmera ligada filmando elas, algumas eram com a câmera ligada filmando elas. Era praticamente isso. Numa época dessa, o cara, podemos dizer assim que pela primeira vez o cara fez um filme. Mas mesmo assim é chato. É aquele filme que você assiste uma vez assim, afinal de contas, esse filme, vamos falar a verdade, é um filme importante na história do cinema. E você assiste pela importância, você assiste para dizer que assistiu, mas dizer que você vai ter vontade de assistir de novo, eu pelo menos não tenho, né? Cada um pensa do jeito que eu não tenho vontade de assistir, porque é muito desonesto e é muito
muito, 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 muito chato. Eu não achei, sabe, embrulha o estômago um pouco até. Você vê um cara fazer um filme assim tão. Um filme que conseguiu a proeza de ser considerado racista na época. É, sabe? E esse título, O Nascimento de uma Nação? A obra é baseada num livro que se chama O Homem da Clã. E já com o filme gravado, um pouco antes de estrear, o diretor resolveu mudar, renomear o filme de O Homem da Clã para O Nascimento de uma Nação. O nascimento de uma nação, que é o nascimento de uma nação racista? Porque eu não entendo. Agora eu passei a não entender. Depois que eu assisti, eu passei a não entender o título desse filme. Ou talvez a única coisa que ele tenha razão é no título, né? O título é a única coisa que não é hipócrita e intelectualmente desonesta nessa história toda. Tipo, a nossa nação é isso, é privilégios e exploração. E assistindo esse filme, engraçado que assistindo esse filme eu lembrei de E o Vento Levou, que é outro filme maravilhoso, talvez eu fale um dia também. E é curioso que passaram-se apenas 24 anos entre o lançamento desse filme e o lançamento de O Vento Levou. Apenas 24 anos. Ah, e O Vento Levou, assim, tem uma temática razoavelmente semelhante, mas num filme, sim, com muito, muito valor artístico. Não só valor técnico, como valor artístico. Porque esse O Nascimento de uma Nação, para mim, ele tem muito valor técnico e a polêmica da história também é. Mas artisticamente, cara, é pífio, pífio. E eu, pelo menos, não. Eu recomendo assistir uma vez na vida, pode dizer que assistiu e, sabe? Fora isso, é de chorar. É de chorar mesmo.